abençoe, irmãos. Vamos ler a Bíblia, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Deus abençoe a todos. Também um jovem que está nos visitando. Deus assim o abençoe. Vamos falar um pouquinho dentro desse texto. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, que de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, estamos num grupo pequeno, com uma grande mensagem, que é a Tua Palavra, Senhor Deus. Senhor, abençoa Teus filhos através da internet, por todo esse Brasil, na Argentina, ali o irmão Horácio Baleste, Deus abençoa, o Senhor abençoa ele, Pai, e por todas as partes, Senhor, deste mundo, todos os lugares, o Senhor abençoa, o Senhor cura aquele que está enfermo, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. Para achar um assunto, um tema para falar, às vezes a gente acha difícil encontrar um tema, né? Mas o tema está aqui dentro. A perseguição nunca parou. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. A perseguição nunca parou. Isso começou, a batalha, a guerra começou no céu, né? Quando você pensar que você tem luta em casa, problemas, você pensa assim, mas a guerra começou no céu, as lutas começaram no céu, né? Onde Deus reina, ali começou. Satanás tentou, mas não conseguiu, foi expulso dali, tentou domínio, se igualar a Deus. Então ele desceu à terra. Nós vemos que de Eva nasceu Caim, da serpente, e Abel, de Adão. Agora nós vemos que Caim, como o seu sacrifício não foi aceito, ele perseguiu e matou o seu irmão Abel. Então é um espírito antigo. Nós vemos isso na casa de Abraão também. O texto que nós lemos, nasceu Ismael, e também nasceu Isaac depois. Ismael, filho de Agar, filho da escrava, não podia herdar com o filho da promessa. Então ele perseguiu a Isaac. Agora nós vemos que esse espírito não estava longe, não. O espírito estava dentro da casa de Abraão, o amigo de Deus. Nós vemos isso também dentro da casa de Jacó, aliás de Isaac. Nasce Esaú e Jacó. Eles já vinham brigando desde o ventre. Eram duas nações que estavam dentro de Rebeca.
Já vinham brigando desde dentro do ventre. Nós encontramos Moisés e Balaão. Olha a perseguição. Israel estava na sua jornada para a terra prometida, mas eles não estavam olhando a perseguição, as lutas. Eles estavam com a visão na promessa. Agora, Balaão veio com a mensagem. A perseguição hoje é outra mensagem. Caim também tinha uma mensagem de perseguição. Esaú, Ismael, o anticristo, Cristo e o anticristo, Jesus e Judas. Nós vemos que Judas ficou todo o tempo ali. Tinha um tempo que ele tinha que manifestar, que ele tinha que mostrar suas cores. Sabemos que isso é Bíblia e mensagem. Coré, Datã e Abirão tiveram nas festas, nos encontros, nunca manifestaram, mas chegou a hora que eles estavam, já era hora de manifestar. Eles tinham que se desprender do grão, eles eram casca. Não pensa você também que Caim não era casca? Chegou a hora de desprender do grão, como Ismael, como Esaú. Chegou a hora que Judas tinha que sair fora do grão, tinha que se desprender. Ele foi feito para aquilo. Nós chegamos na igreja primitiva, a igreja já começa debaixo de perseguição. Como é que Jesus nasceu? Debaixo de perseguição. Herodes mandou matar as crianças 2 anos para baixo todos. Eles tiveram que fugir para o Egito. José e Maria e o menino, para não morrer. Ele era Deus. Era Deus em carne, mas tinha que fugir. Ele estava em carne. A carne era mortal, não era imortal. Nós somos humanos, sujeito a doença, a enfermidade. Deus está em nossa carne, nessa carne frágil, fraca. Ele está aí, está dentro de você. Quando nós chegamos na igreja primitiva, no livro de Atos, a perseguição continua. É aquele mesmo espírito lá do Éden. É o mesmo espírito da casa de Abraão. Deus leva o seu homem, mas não leva o seu espírito. O diabo leva o seu homem, mas não leva o seu espírito. Agora, esse espírito introduziu na igreja primitiva, até que encarnou em Roma, para a matança dos cristãos. 68 milhões de cristãos foram mortos em mais de 1000 anos, na Idade Média. Foram mortos nas estacas, foram jogados para a refeição dos leões, mulheres, crianças. Por isso você não deve amar as coisas materiais. Aquele povo, eles não estavam apegados nas coisas materiais, não. Aqueles que estavam apegados nas coisas materiais foram aqueles que negaram a fé. Porque quando você apega-se às coisas materiais, você não pode receber o Espírito Santo. Você imagina bem, 68 milhões de cristãos foram mortos, queimados. Foi uma grande perseguição. E parou essa perseguição? Não. Como é que está acontecendo agora, no exato momento? Continua esse espírito perseguindo? Sim. Ele nunca parou. Agora, o irmão Brana disse, vamos ver aqui no Éden Satânico,
nós vemos que Jesus, ele fala em São Mateus 5, verso 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, eles estavam perseguindo a uma mensagem, que era Deus. A perseguição hoje é a mensagem, é a Jesus Cristo, é a palavra encarnada, a palavra revelada. Ela tem que ser perseguida, ela tem que ser injuriada. Ela foi perseguida quando nasceu do ventre de Maria. Ela foi perseguida quando ela desceu no dia de Pentecoste, encarnou-se em sua igreja. Ela foi perseguida durante as eras. Agora veja bem, ela foi perseguida durante as eras. As eras é o tipo da terra prometida. Ela foi perseguida ali. Derramaram o seu sangue, queimaram a eles, mas não sabiam que a semente estava descendo para a terra. Ela tinha que brotar em Lutero, num sacerdote. Tinha que vir através de Wesley, a borla, o talo, a espiga através dos pentecostais, como a planta do trigo. E hoje o grão amadurecido. Então, parou a perseguição? Não. Veja o que o irmão Brana fala na mensagem depois dos selos, 29 de agosto de 65, Ed Satânico 11. Desejava falar-lhes algo, trazer algo para ilustrar-lhes a promessa de Deus para esta era. Não algo que algum outro era em algum outro dia, ainda que essas coisas estejam muito bem. Todos nós nos referimos a essas coisas, porém eu pensei que trataria de recordar-lhes algo com estas escrituras que tenho aqui apontada. Isso ilustrará para você, para fazer-te um melhor soldado no campo no qual estão lutando agora, antes que ele chegue a ti. Vê? Essa é a coisa principal, é aprender a esquivar dos murros o mais que possa. Agora vamos ver por uns poucos minutos. Aprender a se esquivar dos murros, dos ataques do inimigo. Nós recebemos as armas, nós recebemos as munições para enfrentar o inimigo. Recebemos a espada, recebemos as armas modernas, potentes desse dia. Hoje você não vai numa guerra aí com espingarda. Aquelas tempo antigo só de uma bala, carregava, dava um tiro, tinha que carregar de novo. Não, você não vai na guerra com essa arma. Hoje nós temos as armas modernas. Hoje nós temos os 7 selos revelados, o novo nome revelado. Nós estamos realmente equipados. Agora vamos ver por uns poucos minutos esse grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Não creio que jamais houve um dia que eu alguma vez lesse na história. Tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. Olha, nós tivemos os dias da grande perseguição, que os cristãos foram mortos nas arenas, mas nós nunca tivemos um dia como este, de perseguição.
Eles perseguiram a minoria. Sempre foi. Todo o exército de Roma, de Herodes, matou as crianças, mas eles queriam uma só: o Messias. Eles queriam uma família só. Nunca tem havido um dia como este de perseguição. Agora, São Pedro diz que este, aqui na sua segunda carta, capítulo 3, verso 3, esse é o dia dos escarnecedores. E virão escarnecedores segundo as suas próprias concupiscências. É o tempo dos escarnecedores. Eles não estão escarnecendo do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, escarnecendo da ceia, escarnecendo do lava-pés, escarnecendo do profeta em seu dia. Hoje já não escarnece mais. Hoje eles escarnecem da mensagem do dia, que a mensagem sempre foi a mesma, só mudou de homem, de ministério. Que o problema hoje é o homem, hoje é a esposa de Cristo, e os escarnecedores vieram para escarnecer. Já houve um dia de perseguição como este? Naqueles dias eles tiravam a vida. Hoje eles escarnecem da palavra, eles escarnecem de Cristo, perseguem a Cristo. Porque o irmão Branham disse: você está perseguindo é Cristo. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo 24. Quando os homens zombam de você, não estão zombando de você, estão zombando dele, que tem enviado a você. Por isso Jesus disse: bem-aventurados sois quando disserem de vós falsamente todo mal, por causa de meu nome. Bem-aventurados sois. E de novo: todos os que vivem piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Então eles estão fazendo o quê? Agora, quem é que está fazendo isso? O povo do mundo? Não. Quando Deus deu a conhecer em Cristo, eles o odiaram. Quando Deus se deu a conhecer em Cristo, ele foi odiado. Eu e o Pai somos um. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida. Quem vê a mim vê o Pai. Foi odiado quando ele se deu a conhecer em Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Disseram: ó, tá louco. Pegaram em pedra para jogar nele. Abraão alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou. Paulo disse aos Gálatas que aquela igreja ele recebeu como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Todos me abandonaram, diz o profeta na fase presente do meu ministério 86. Quando o homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, quando o homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. Não é uma perseguição? Não perseguiram a Paulo? Não perseguiram os profetas? Os irmãos de José não perseguiram a ele? Não venderam a ele? Por quê? Porque era espiritual. Porque tinha visões. Era o filho que estava ao lado do pai. Ele não era como seus irmãos. Todos eles sofreram perseguições pela, disse o irmão Branham aqui, a igreja. Quem foi que mais odiou a igreja? Quem odiou a eles? A igreja. A igreja que odiou. Quem é que está odiando a noiva hoje, perseguindo a noiva? É a igreja. Porque a igreja é Ismael. A igreja não é Isaac. O
tipo de Cristo. A igreja é Ismael, que veio segundo a carne, materialista, seus filhos são em mais números. Vamos aqui no Ed Satânico novamente. É o dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais eu esteve em qualquer era. Se tem um tempo que você tem que estar mais nos seus pés, é hoje. Você pensa que o diabo está pregando trindade? Ele sabe que não engana mais filho de Deus com aquilo ali. Ele sabe que não engana mais. Ele procurou entrar nessa mensagem, nesses selos, porque é os obreiros da maldade dos 7 selos, disse o irmão Branham no primeiro selo. Ele entrou nesses selos, como Acã. Acã entrou na terra, mas ele não notou. Ele entrou para fazer a coisa errada, para impedir a batalha, para enfraquecer o grupo, para enfraquecer o exército. Desobedecendo, enfraquecia o exército. Satanás sabe que não vai enganar você com a doutrina da trindade, da unicidade. Ele já vem de muitas experiências. Então, o que ele vai fazer? Está encarnado dentro da terceira etapa em seus filhos, que é o contrário. Caim matou Abel. O que eu estou dizendo aqui é o que está escrito. Dia da Vitória, 24, ele disse assim, ó: ele olha tanto para o natural, ele fala em ver a aplicação espiritual que a palavra dá. Essa é uma das grandes coisas que o homem faz quando ele tenta olhar, porque ele olha através das lentes como Caim olhou. Ele olha para a realização pessoal. Caim pensou: agora, se eu puder tirar Abel do caminho, então eu serei o único. Então teve que vir uma perseguição. Agora, o irmão Branham diz: eleito não persegue eleito. Para perceber, ele não está falando de uma perseguição que a pessoa vai ter que atirar. Não, ninguém quer ficar na cadeia. Se tem um povo esclarecido hoje, como disse o pastor Osmar, é o povo da mensagem. É o povo que é mais tentado, porque é o povo que enxerga mais o pecado, porque conhece a luz. Se tem um povo que conhece o pecado, é o povo da mensagem. O pecador não é tentado, não. Ele não tem luz da coisa. Você tem. Os pregadores têm luz disso aqui. Eles aprenderam. Ele disse: eleito não persegue eleito. Agora podemos ver porque houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. As pessoas, quando elas saem, elas vão embora, porque elas foram realmente reveladas. Elas têm que ir embora. Os pássaros da mesma plumagem, eles têm que voar junto. Então eles vão ficando, até que eles são revelados totalmente.
A luz vai ficando cada vez mais brilhante. Foi o que aconteceu com Daniel Curry, na igreja de sua condição, quando ele conta aquela visão. O irmão Bruno conta aquela história. E ele chegou diante da grande luz. Ele achava que ele era um homem puritano. Ele viu que ele é um homem que mentia. Porque a luz mostra, revela quem você é. A mensagem do dia revela hoje a igreja. Revela o homem, revela a mulher, mostra quem eles são. Ele disse aqui, ó. Agora podemos ver porque Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, que perseguiu Isaac, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedente dos mesmos pais saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus e outro conhecendo muito da mesma verdade. Página 38 da Era de Laodiceia, vindo dos Estados Unidos, da Voz de Deus. Olha só. E o outro conhecendo muito da mesma verdade. Agora, nós não estamos nem falando do povo da primeira e segunda etapa, porque eles não conhecem, nem sabem que o Cordeiro saiu do trono. Nós estamos falando do Judas, que está junto com Jesus, que está junto com a esposa. O Judas, ele está no culto da esposa e no culto do fariseu. Ele estava no culto de Jesus e no culto do fariseu, também negociando a palavra. Ele ouve o CD, mas ele também reúne com os fariseus. Quem é fariseu? É o ator. A palavra fariseu quer dizer o ator, aquele artista. Aquele artista que pode pregar a terceira puxada, novo nome, ressurreição isolada, ele faz o papel de tudo. Ele é um ator, é um fariseu. Então, o maior perseguidor está dentro do ministério de Jesus. Não é Anás e Caifás, eles perseguiam, mas o perseguidor perigoso estava ali dentro da igreja, estava dentro do ministério. Hoje é o ministério da esposa. O Judas se encontra dentro do ministério da esposa. A perseguição está dentro. Os inimigos do homem, diz Jesus, estão dentro da sua própria casa, entre os seus familiares. Ele falando isso de uma forma espiritual. Olha aqui. E por isso, e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo espírito. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode. Ah, mas nós não perseguimos. Nós só batemos contra. Bater contra o que está dentro desse CD é bater contra o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro está dentro do CD, é a mensagem. Então você está vendo que a perseguição é maior hoje do que foi naquele tempo? Eleito não persegue, não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Olha só, são os reprovados. São aqueles que já foram reprovados. É duro. Hebreus 6.
É impossível renová-lo para o arrependimento. Eles provaram do dom celestial, da boa palavra de Deus, e recaíram. O que fazem hoje? Perseguem o seu irmão, mas não é irmão legítimo. Caim não era irmão legítimo de Abel. Não tinha o mesmo sangue, não tinha a mesma revelação. Esses reprovados são religiosos, eles são espertos, eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, há um ódio pela verdadeira semente. Chama o CD de carniça, chama o CD de tudo que é nome feio, como chamaram em Mombrana. Nos dias dos pentecostais, chamaram os pentecostais de santos roladores, e era a mensagem do dia. Nos dias de Mombrana eles disseram: não há cura divina, e era o dia da cura divina, da primeira e segunda etapa. Hoje é a terceira etapa. E eles não estão reconhecendo a mensagem do dia, do ministério quíntuplo. Olha, eles odeiam a verdadeira semente e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Que tem a palha com trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Então, tinha que ter. É necessário a palha. A palha serviu por um tempo. Você sabe que agora ela não serve mais. Ela não acha mais aonde se encaixar o seu lugar. Ela estava grudada no trigo, grudada na palavra. Ele foi riscado do livro da vida do Cordeiro. Ele se perdeu. Tem a palha com trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Se não tivesse Judas, não podia ter Jesus. Para ter Jesus tinha que ter Judas. Para ter a noiva tem que ter a igreja. Cara sem graça, se não houvesse o Ismael para perseguir o Isaac, se não houvesse o Esaú para ser profano, para rejeitar a bênção, para vendê-la, que graça teria a Bíblia só com Jeremias sem o Ananias? Que graça teria hoje o ministério da esposa se não houvesse o contra? Quem é o contra? É Caim, é o Judas, é o Esaú, é o Ismael, é o Balaão, é Ananias, que é o contra. Não consegue provar pela mensagem a sua fé. Não estão em águas profundas, aonde estão na pé ainda. A esposa está em águas profundas, Ezequiel 47. Não se passa mais andando, é a nado. Tem que ter fé, tem que ter revelação. Agora, o Ed Satânico 13,
Lá atrás, nos dias da perseguição por Roma, a igreja, um cristão comete um erro, foi à arena e lançado aos leões ou algo parecido, quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho. Porém, sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro de Deus, inadulterado, e alegremente selou seu testemunho com seu sangue. Enquanto suas veias se rebentavam em seu corpo e sangravam, ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porém agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não o são. O diabo faz eles crerem. Aí está a coisa. Você não tem que selar. É um dia mais astuto do que seria quando tiveste que selar a tua vida com o teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode. Ele é um enganador. Em Mateus 24, Jesus nos disse como seria esse dia em que estamos vivendo. O dia mais enganoso que alguma vez existira, tão próximo que enganaria os escolhidos de Deus, se fosse possível enganá-los. Tão próximo, tão parecido. Não pode ser primeira e segunda etapa. Tem que estar dentro. Tem que ser primo irmão de Moisés, Datã, Coreia e Abirão. Tem que ser Acã. E era Acã da tribo de Judá, tribo de Calebe. Tão próximo. Tem que ser da terceira puxada, a última puxada, dos peixes grandes, dos anjos. Eles conseguiram crer intelectualmente na nuvem, conseguiram crer intelectualmente no novo nome, nos 7 trovões, intelectualmente, que eles não conseguem permanecer na verdade. Jesus disse: vós sois de vosso pai o diabo, foi mentiroso desde o princípio, nunca permaneceu na verdade, ele é homicida. Porque quem persegue e odeia o seu irmão é homicida, e o homicida não tem permanecente nele a vida eterna. 1 João fala isso, 3:12. Não como Caim, que foi homicida, matou o seu irmão. E hoje, quando você odeia, Satanás quer falar de amor, quer falar de paz. Não há paz em tempo de guerra. Hoje é tempo de justiça. Nós estamos entrando dentro da pedra de coroa, que é o amor divino. Eleito não pode perseguir eleito. Não. Mas no fim, o que acontece com a palha? É queimada com fogo, que nunca se apagará. Essa palavra vai queimar essa palha. Ela está se extinguindo. Ela é queimada com fogo. E o trigo? Onde está ele? Está ajuntado em seu celeiro. É onde ele está. Onde está o trigo? O trigo está no celeiro. Ali é o lugar dele. Ali é onde ele está. Nosso tempo está indo, mas vamos ler aqui mais um pouco. Dia da vitória, 36. Parece que é isso mesmo, 36. 37. Descobrimos que isto rompe o companheirismo dos lares. Isso rompe o companheirismo das igrejas. Isso rompe o companheirismo das nações. Essa mesma coisa, a mulher no púlpito.
A mulher no governo, ela saiu fora do seu lugar. As nações desejam ver seu próprio caminho. A Alemanha deseja ver seu caminho sozinha. A Rússia deseja ver seu caminho sozinha. A América deseja ver seu caminho sozinha, vê? Então isso, veja, é isso, é o espírito das nações. Você encontra isso, seja onde for que você vá, você encontra um espírito nacional. Eles têm maneira diferente, é tão estranho. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhe mostrar. Quando você vai na Alemanha, você encontra um espírito militar, tudo é militar. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto, reduzir nas esquinas e tudo mais, é militar. Você vai à França, você encontra um espírito imoral, só mulheres e vinho e licor e coisas assim, vê? Você vai à Finlândia, você encontra um espírito leal. Parece que tudo é honesto, é um espírito. Você vai a um espiritismo, só falam de amor, só falam em ajudar o próximo. É um demônio também. Tem que ter amor. Fulano está com necessidade, aquela igreja lá tem amor, ela dá cesta básica. Não, da cesta básica não é amor, não. O mundo faz isso. Dar dinheiro não é amor, não. O mundo faz isso. Jesus, quando viu aquele povo acompanhando ele viu que eles acompanhavam ele por causa da comida. Um homem aí que multiplica os pães, os peixes, nós temos que ser esse homem, nem precisa trabalhar. Vamos atrás desse homem aí. Ele teve que dar meia volta, trazer uma mensagem para eles ir embora. Ele não está interessado naquele tipo de crente, não. Crente só atrás de cesta básica, só atrás de ajuda. Não, Deus não está interessado nesse tipo de crente. Que mensagem diferente. É a palavra do dia, gente. É a palavra da hora. É o Espírito que nós temos de Jesus Cristo. De Apocalipse 10. Esse é o Espírito que temos. De Brahma. Que a esposa e o esposo é um hoje. Esse povo que tem caído fora, eles não conseguiram acompanhar a mensagem. Não, eles acompanharam até a nuvem, Cordeiro seu trono. Mas quando foi medido mais 1000 côvados, eles ficaram na volta da mensagem pentecostal que dava pé. Você pensa que eles entraram nas águas profundas com João que comeu o livrinho? Não. Eles estão achando que Deus vai levar eles dentro do sistema pentecostal da primeira e segunda etapa. Não tem rapto para isso, gente. A fé de rapto está nos trovões. Você vai à Finlândia, você encontra um espírito leal. Parece que tudo é honesto. Esse que é mais um membro da igreja, né? Aí chega uma família ali, eles dão tudo. Arruma emprego, dá roupa para as crianças. E isso é coisa boa. Você pensa que o pessoal vai sair dali daquela igreja? Não sai mais. Eles receberam também o Espírito. Não, aqui ajuda, aqui é de Deus. Aí quando Paulo vem dizer assim, quem não trabalha não come. Tira esses desordenados de dentro da igreja. Aí Paulo também não presta. Não. Aí vem a igreja católica com a ordem de São Francisco para ajudar os pobres, né? Opa, a chama de Deus. Eles encheram eles de rosário, de sangue, todo tipo de espiritismo, de demônios, coito,
de toda ave imunda, Apocalipse 18. A grande Babilônia que caiu. Isso deve ser feito, simplesmente deve ser dessa maneira. Não importa quão duro eles tenham que trabalhar, o que custe, isso deve ser daquela maneira. Você vai à América, você encontra um espírito, divertimento, entretenimento, somos americanos. Você vem aqui no Brasil, o espírito do carnaval, do futebol. Você vai nas igrejas, cada uma tem um espírito. Olha como diz o irmão Branda. É o espírito americano. Alguém conta uma piada suja no rádio e todos riem daquilo. Henry Ford, ou algum deles, contando as piadas que eles têm. Você sabe, em todos os lugares, Arthur Galdo Freire, e aquele grupo assim, vê? Esse é o espírito americano. Você encontra dessa forma. Então aqueles espíritos ficam com inveja de outro espírito. É espírito. Eles não receberam o espírito da mensagem da hora, que é o espírito, a esposa e o profeta. Diz a mesma coisa. Eles não receberam o espírito da mensagem do dia. Então receberam os espíritos das mensagens passadas. Porque os anjos caídos, o que fez com a mensagem de Lutero? Denominou a mensagem de Wesley, denominou a mensagem pentecostal, denominou a primeira e segunda etapa. Então essas pessoas receberam um outro espírito. Eles te ofendem, eles te ridicularizam, eles te escarnecem de você, eles chamam vocês de tudo, chamam o CD de carniça. Eles não têm respeito. Parece que nunca leram ou ouviram o irmão Branco pregar respeito. Eles não são da mensagem, eles são da descendência de Caim. São homicida, são gente da pior espécie, são demônios. São demônios. Eles querem usar a Bíblia, usar a mensagem, mas eles não conseguem. Eles não conseguem correr nessa pista. São paroleiros. Eles não conseguem correr com a esposa, com o João, nessa corrida. Todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. É hora de correr. Os Brana defendem um ou outro ali no jardim, no quintal, briga, se pega pau, mas ali no jardim eles defendem um ou outro, que eles são Brana, são do mesmo sangue, do mesmo pai, da mesma mãe. Só que Caim era da mesma mãe, não era do mesmo pai, e esses aí são filhos dele, são semente da serpente. Eles dizem que não são, mas são. Olha os seus atos, suas atitudes. Você tem que falar uma coisa desta. E o que eles fazem? Eles causam guerra. Isso é correto. Agora veja você, cada nação é controlada por Satanás. Assim diz a Bíblia. Ele é o Deus das nações. Satanás levou Jesus até o topo de um monte e disse, lhe mostrou todos os reinos que havia no mundo, todos os reinos de uma só vez, e disse, estes são meus, eu faço com eles qualquer coisa que eu quiser, disse. Eu os darei a você, se você me adorar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Adorar Satanás é você não falar a verdade. Porque Satanás é tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Mensagem de unidade. Para trás de mim, Satanás. Você sabia que ele seria herdeiro delas no milênio? Vê? Jesus é o herdeiro de tudo no milênio. Então ele não teve que se inclinar para ele. Ele sabia que ele estava indo. Agora, quando Deus voltar novamente e fizer seu reino aqui, vê? Não haverá nenhum tipo de espírito diferente.
um espírito alemão, um espírito francês, um espírito norueguês, um espírito americano. Não haverá isto. A noiva que está em Efésios 4:11, 4:11 diz, 4:5 diz: um só Espírito, uma só fé, um só Espírito. Se você é da Universal, você tem o Espírito da Universal. Quando você vê a mensagem, você troca, você tem que botar aquele Espírito para correr, para receber o Espírito da mensagem do dia. Se você vai da primeira e segunda etapa, congregar em Canoas, ou São Leopoldo, ou Novo Hamburgo, qualquer lugar que você vai, você pega o Espírito daquela igreja, que aquela igreja é contra o CD. É um Espírito que tem que ser batizado ali. Se é parente, nem visita mais, que mudou o Espírito. Vocês podem ver que vocês são diferentes. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito do dia, da mensagem da hora. Vamos terminando, gente. Aí quando começa a ficar bom, ele não quer terminar. Um espírito norueguês, um espírito americano, não haverá isso lá. Haverá um espírito, amém? O Espírito de Deus vivendo em cada coração, isso é correto. E haverá uma bandeira, uma nação, um povo, uma paternidade, a paternidade de Deus e uma paternidade do homem, filiação, sim. Vamos ficar de pé. Restauração da ave noiva. E esta é a maneira que o escárnio, os risos, as críticas de um cristão, o que isto faz, a perseguição sacode um cristão para fazê-lo orar mais, se aprofundar, obter uma firmeza melhor, para que então ele possa suportar as tempestades. Quando disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Quando disserem, vocês são desse do CD, vocês são da mensagem do som, vocês são falsos, glória a Deus. É ruim se todo mundo chamar nós de verdadeiro, né? E dizer que nós pregamos está correto, e todo mundo dá nos tapas nas costas. Nós temos que dar uma examinada e ver que o que nós estamos pregando não está certo, não, né? Mas quando você vê que o que pregamos dá choque, está dando choque na nação, entre os grupos, está dando choque. Os pastores não querem que os seus grupos escutem esses CDs, que eles não querem que eles saibam a verdade, porque as igrejas têm espíritos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa nossos irmãos através da internet, abençoa nossos irmãos aqui presentes. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós sabemos que a perseguição continua, vai até o rapto. Ó Deus, é a tua palavra. Nós te agradecemos nesta hora, te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.